Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, continuando com a nossa série Conceitos Hebraicos, vamos apresentar mais um membro da família, mãe. Junto com Av, o pai, eles formam o núcleo inicial dessa estrutura. A mãe tem algumas funções compartilhadas com o pai na criação dos filhos, mas ela também tem suas particularidades, aquilo que a define com um papel diferente do pai. E tudo isso nós vamos entender hoje, inclusive olhando para as próprias revelações que a palavra hebraica mãe, nos mostra. Vamos começar olhando justamente para esse ponto, o que há de comum e o que há de diferente na própria grafia, no simbolismo dessas duas palavras, Av, pai, e mãe. Inicialmente, aquilo que há de igual nas duas. Ambas são palavras de duas letras. Av, pai, é o Aleph e o Bet. Mãe, é o Aleph e o Mem. E a primeira letra dessas duas palavras é a mesma, é o Aleph. A pronúncia é diferente devido à vogal que está atrelada a ela. De fato, o Aleph é uma letra silente, ela não tem som por si mesma. O som que nós colocamos nessa letra está relacionado à vogal que ela recebe. No caso de Av, pai, é o Kamatz, que identifica a vogal longa A, Av. E no caso da mãe é o Tsere, que dá o som do E, E uma particularidade da palavra é que ela possui uma letra que tem duas grafias diferentes. A letra final, o Mem, ela pode ser escrita de duas maneiras no hebraico. Essa letra direita, mais arredondada e com uma abertura na parte de baixo, ela é utilizada quando está no início e no meio de uma palavra. Se a letra Mem vem ao final, se ela é a última letra de uma palavra, ela é escrita de uma forma diferente, similar a um quadrado, totalmente fechada. E ela também é chamada de Mem Sofit, que significa Mem final, o Mem que vem justamente no fim da palavra. E essa diferença de grafia traz uma série de simbolismos para essa letra, que nós vamos ver logo mais. Vamos abordar agora um pouquinho da simbologia das letras. Começamos pelo Aleph. Já vimos a sua simbologia no estudo anterior, então eu vou apenas repassá-la aqui mais rapidamente. Se você precisar, volte ao estudo de Av, o pai, onde eu explico cada conceito com mais detalhes. A letra Aleph, ela se refere a um líder, a um mestre, a um professor, também a algo que é maravilhoso e também faz referência ao boi, nos aspectos da sua força e mansidão, pois apesar de ser um animal poderoso, o boi foi domesticado pelo homem. Os simbolismos do Aleph estão presentes em palavras que começam com essa letra. Aluf, por exemplo, é uma referência a um líder, a um chefe e também diz respeito a um amigo ou companheiro. Mestre e professor estão relacionados ao verbo alaf, que significa ensinar. Pele, ser maravilhoso, extraordinário, não começa com Aleph, porém essa palavra é o nome por extenso da letra Aleph invertido. São exatamente as mesmas letras lidas como um espelho, e por isso o Aleph também tem essa representação. E o boi está presente na escrita antiga do hebraico, o chamado proto-sinaítico ou cananeu, e a letra Aleph era justamente representada pela cabeça do boi. Todos esses sentidos também têm uma relação com o fato do Aleph ser a primeira letra, aquela que lidera o alfabeto e dá início a todo o restante. Vamos falar agora da simbologia da letra Mem. Ao contrário do Aleph, que tem muitos símbolos, o Mem é basicamente a representação de um só elemento, a água. Mas isso de forma alguma restringe a sua riqueza, porque o simbolismo da água envolve não apenas o aspecto físico, mas também os seus significados espirituais. A água está diretamente relacionada à vida, não existe vida sem água.
E essa vida, no sentido espiritual, está representada na Torá, como a tradição judaica coloca, ou, num aspecto mais amplo, na palavra como um todo, pois a palavra é fonte de vida para todo ser humano. A água é um elemento essencial à vida, tanto em relação ao seu surgimento quanto à continuidade. Até mesmo no relato da criação do mundo, a terra e toda a vida que surge dela só podem ser criadas depois que as águas se organizam. É das águas que surge a vida. Além da necessidade da água para a criação, para o surgimento da vida, ela também é necessária para que a vida possa ser mantida. Basicamente, todo ser vivo precisa de água. A própria gestação, tanto humana quanto de grande parte dos animais, acontece dentro da água, do chamado líquido amniótico. É lá que o embrião se desenvolve. Cerca de 70% do ser humano e também da terra são compostos de água. O nosso corpo, que está intimamente relacionado à terra, inclusive no hebraico, eles são em grande parte compostos por água. E no sentido espiritual, podemos afirmar que a palavra divina é vida e é a água que mantém viva a nossa alma. Sem ela, é também impossível viver. E Yeshua, como a Escritura nos mostra, é a fonte de águas vivas. É a fonte de água fresca que sacia nossa sede. Dessa maneira, seja de forma física ou espiritual, todos nós precisamos da água. Água é vida, é a palavra viva de Adonai. Além de água, a letra Mem também está associada a alguns outros conceitos. Aqui está a grafia do Mem no proto-sinaítico. Ela é grafada como ondas e o seu desenho chegou até o nosso alfabeto latino, que preserva essa semelhança. E essas ondas, logicamente, são uma representação da água, Maim no hebraico. A palavra Maim, inclusive, ela é escrita com 2 letras Mem. Algumas outras palavras associadas à letra Mem são as seguintes: Mashiach, esse que é a fonte de águas vivas, e também Malchut, reino, o lugar preparado para o Mashiach. Como eu havia comentado, existem 2 grafias para a letra Mem, uma usada no início e meio das palavras e a outra no final. Existem simbolismos para cada uma delas. Vejam que interessante. A letra Mem, que significa água e, portanto, está ligada à vida, também é um símbolo de 2 importantes momentos do ciclo de gerar a vida. O Mem Sofit está ligado ao período de gestação, ao próprio útero, quando está selado, exatamente como essa letra, cheio de água dentro, gestando essa nova vida. Já a outra forma do Mem, que tem essa abertura na base, simboliza o parto, o momento em que o útero se abre e vem à luz o que estava dentro dele. A letra Mem não representa apenas a vida física, mas também a vida espiritual. Ela simboliza a Torá ou a palavra divina, que são a água para a nossa alma. E como sabemos, os textos hebraicos da Escritura possuem 4 níveis de interpretação. O chamado Pardês, que é uma sigla formada da inicial desses 4 níveis: Pshat, Remes, Drash e Sod. A cada nível existe um aprofundamento maior dos significados e revelações de cada texto. Se você ainda não conhece esse tema, depois desse estudo dê uma conferida nesses 2 vídeos do canal, onde você vai compreender o que é o método Pardês e como ele é utilizado, inclusive com um exemplo de interpretação nesses 4 níveis. E aqui, a letra Mem aberta, ela faz alusão à Torá revelada, ou seja, a Torá que está aberta a todo homem, em uma leitura simples e literal no nível Pshat. Por outro lado, o Mem fechado está ligado à Torá oculta, ao nível Sod, do segredo, o mais profundo de todos.
Aqui, a revelação está muito distante da superfície e deve ser buscada em cada detalhe, nas entrelinhas do texto, na relação que cada palavra tem com termos semelhantes, na concordância gramatical da frase, na grafia das próprias palavras hebraicas, enfim, há uma série enorme de detalhes no hebraico onde é feita essa busca pelo Sod, pelos segredos ocultos que Adonai nos deixou para descobrir. E o Mem Sofit alude a esse sentido mais interno e fechado da palavra. E outra associação que existe do Mem aberto com o mundo revelado, com o mundo visível. Tudo isso que Adonai criou, que é tangível, que nós vemos, está relacionado ao Mem aberto. Em contrapartida, o Mem Sofit está relacionado com o mundo não revelado, aquele que está oculto para a nossa existência física. Os mundos celestiais e toda a vida que eles comportam, que não são visíveis para nós. Tudo isso está condensado no simbolismo do Mem Sofit, do Mem fechado. E um ponto muito interessante aqui, nessa relação que a letra Mem tem com a vida, com a gestação, é que o seu valor é 40. E 40 é justamente o número médio de semanas da gestação humana. Então, até mesmo nesse ponto, há uma relação perfeita do Mem com a água e com a mãe, aquela que dá a vida. Unindo, então, todos esses conceitos que nós vimos, os simbolismos das letras Aleph e Mem, podemos dizer o seguinte sobre a mãe. A mãe é a líder ou a responsável pela água, ou seja, aquela que está preparada para gestar, aquela que foi feita com o corpo específico, preparado para trazer a vida. A mãe também é uma educadora da palavra. Ela tem o papel de ensinar os filhos. Isso acontece de forma muito mais clara dentro da cultura judaica. A mãe tem um papel primordial na iniciação dos filhos na fé judaica, na transmissão da cultura, das tradições, na vivência das celebrações. Ela também serve como modelo de moral e ética para os filhos, além de dar suporte à educação formal. A mãe é aquela que estrutura cada filho para viver nos caminhos da justiça e amor a Adonai. O pai não deixa de ter essa função também, mas está sobre a mãe a responsabilidade de estruturar e preparar cada filho. Além disso, a mãe também representa uma maravilha por si mesma, ou até mesmo o milagre das águas, porque a gravidez, o fato de gerar vidas, é realmente um milagre que vem das águas. Então, todos esses simbolismos que existem em cada uma dessas duas letras, do Aleph e do Mem, eles estão condensados aqui e vejam que eles fazem uma leitura exata e perfeita do papel da mãe. Podemos agora condensar, então, todas essas informações no conceito bíblico ou hebraico do que é ser mãe. Mãe é aquela que gesta, que nutre e permite o desenvolvimento da vida, até que ela possa vir à luz. A mulher foi preparada para ser mãe, e como a letra Mem, ela tem um ambiente fechado, capaz de nutrir uma nova vida, até que ela esteja pronta para nascer. Mãe também é aquela que ensina, que disciplina e educa os filhos na palavra. Assim como a representação do Aleph, de ser um mestre, um professor, ela também ensina e disciplina os seus filhos, no conhecimento mais importante de todos, o da palavra e dos caminhos de Adonai. O Aleph não é apenas um líder, mas também um companheiro, um amigo, e esse conceito também se aplica à mãe, porque além de companheira do próprio pai, ela também é amiga e encorajadora da família. A mãe tem esse papel de reunir, aproximar, ser uma amiga, uma boa ouvinte e também trazer uma palavra de encorajamento sempre que necessário. Todos esses aspectos nos mostram algo muito importante no nível espiritual, pois a figura da mãe é como um espelhamento
da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação entre a Ruach HaKodesh e a mãe. O papel da mãe nas várias esferas da vida, do ensino, do encorajamento, todos esses pontos que acabamos de tratar, eles são como um espelhamento das atribuições da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Vamos trazer novamente esses paralelos para fazer uma comparação. Primeiramente, tudo aquilo que está relacionado à criação e desenvolvimento da vida. A mãe é aquela que recebe, que gesta e que nutre uma nova vida até o seu nascimento. Da mesma forma, vemos a Ruach agindo desde o momento em que Adonai sopra o fôlego de vida no homem. E esse processo do cuidado com a vida, ele se estende até a ressurreição. Em relação ao ensino, a mãe é aquela que ensina, que disciplina e educa os filhos, tanto na palavra quanto no seu caráter, sendo uma vida frutífera também para a sociedade. E a Ruach é aquela voz que direciona cada um de nós para uma vida de santidade. A Ruach é dada a todo aquele que crê, justamente para que ele seja direcionado a ter uma vida segundo a palavra de Adonai. Força e conforto também são outros aspectos desse papel. A mãe é aquela encorajadora da família, uma companheira, uma amiga, aquela que apoia e dá conforto também nos momentos difíceis. E a Ruach HaKodesh é o mesmo. Ela fortalece o caráter, encoraja as boas atitudes, provoca um movimento de transformação e conforta também quando necessário. Então nós vemos aqui nesses pontos principais um paralelo muito grande entre as atribuições da Ruach HaKodesh e o papel da mãe. Fechando essa parte, eu gostaria apenas de levantar alguns pontos importantes sobre a Ruach HaKodesh e esse paralelismo com o papel da mãe. Eu não vou conseguir explicar todos eles, pois além de não ser o foco do nosso estudo, esse é um tema extremamente extenso que demanda também um conhecimento prévio de vários outros conceitos e o próprio entendimento do que é efetivamente a Ruach HaKodesh. Então, é apenas uma pequena chamada sobre alguns pontos, para que não haja nenhum desvio de entendimento. A Ruach HaKodesh não é uma mãe celestial. Esse conceito não existe na Escritura. Embora exista um paralelo entre as atribuições do Espírito de Adonai com o papel da mãe terrena, não podemos classificar a Ruach HaKodesh como uma mãe. Além disso ser incongruente com a natureza divina e com os próprios relatos da Escritura, vai causar uma série de outros desvios em outros conceitos. A Ruach também não é o lado feminino do Criador, ou uma parte feminina de Deus, ou qualquer coisa semelhante. Adonai não tem lados, partes ou divisões. Ele é uma unidade perfeita. Ela também não é a companheira de Adonai. A Ruach HaKodesh não é um elemento externo ou interno que complementa o Criador, assim como uma esposa complementa o seu marido. Essa é uma teoria também totalmente desalinhada com a Escritura e que aplica o fator humano à divindade. É uma tentativa de entender a Deus, diminuindo ao nível humano. E o caminho deve ser justamente o inverso. É preciso buscar a compreensão da natureza divina acima e além daquilo que somos, não equiparando Deus ao formato da vida de uma criatura. É importante apenas observar que essa perspectiva não está eliminando ou diminuindo o fato do Criador ser um Deus pessoal, que está próximo do ser humano e que também se apresenta na Escritura com características humanas, tanto em relação a sentimentos, quanto em analogias com o próprio corpo físico do homem, o que é chamado de antropomorfismo, onde nós vemos expressões como mão, braço, ouvido, coração de Deus, entre tantas outras.
Naturalmente, Adonai não tem um corpo com esses elementos, mas isso é uma maneira do homem conseguir entender aquilo que está além da sua realidade. Inclusive, quem acompanha aqui no canal a série As Dimensões do Corpo Humano sabe que cada parte, cada órgão do nosso corpo tem um conceito imensamente maior do que simplesmente o seu sentido físico e superficial. Assim, Adonai utiliza a linguagem e as características humanas para ser entendido, mas não podemos compreender a essência de Deus, daquilo que é único e diferente de tudo mais o que existe, comprimindo dentro do formato de uma criatura. A Ruach HaKodesh também não é um ser isolado do Criador, uma vez que não há divisão no Deus único. Existem manifestações e atribuições diferentes, mas não divisão. E também não possui gênero, seja feminino ou masculino. Aqui nós sempre aplicamos o feminino para se referir a Ruach, porque a palavra hebraica é um substantivo feminino. E na maior parte das vezes, ela é usada na escritura como feminino. Já no português, espírito é um substantivo masculino, mas essas diferenças tratam apenas do gênero gramatical das palavras e não implica de forma alguma que elas devam ser entendidas como um gênero para o espírito de Adonai. A divisão entre gêneros faz parte do universo das criaturas, não do Criador. Eu sei que esse é um tema extremamente complexo e muito sensível também, porque ele toca em alguns pontos-chave do entendimento e da crença de cada um. E como eu disse, seria impossível poder tratá-los aqui e agora, mas esse é um tema já planejado para vir ao canal. E aí, nós vamos tratar desses pontos e de muitos outros também, dentro de um formato adequado e compatível com o assunto. Por enquanto, apenas eu gostaria que vocês tivessem em mente esses pontos para que nós não criássemos uma teoria que não faz parte das escrituras, porque aqui estamos justamente buscando trazer os conceitos originais. Então, o fato da Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, agir na criação com esse tipo de papel que é similar ao da mãe, ao da mulher, não significa em absoluto que podemos rotular ou colocar esse tipo de formatação humana da família na divindade. Tudo isso, na verdade, deve ser visto inversamente. É a mulher, a mãe, a criação de Adonai que deve espelhar-se na Ruach HaKodesh. Esse que é o sentido correto, e não o inverso. Existem muitas mães que se destacam na escritura, às vezes até em relatos pequenos, mas sempre com grandes ensinamentos para nós, inclusive em relação ao conceito de mãe. Vamos olhar algumas delas aqui. Primeiramente, as matriarcas de Israel, que são 4. Sará, Rivká, que é Rebeca, Leá e Rahel. Outras mães que tiveram um papel muito destacado. Yocheved, que é Joquebed, que deu à luz a Moshe, a Moisés e aos seus irmãos. Haná, que é a Ana, a mãe do profeta Shemuel. A esposa de Manoah, que não tem um nome na escritura, mas que foi a mãe de um dos juízes de Israel, Shimshon, Sansão. Naomi, que era a sogra de Ruth e se tornou uma família com ela. Ruth decidiu seguir Adonai e participar do povo de Naomi. De fato, na cultura hebraica, desde os tempos antigos, depois que um casal se une, os sogros passam a ser uma extensão da família e têm uma relação de muito mais proximidade do que aquela que normalmente nós vemos em famílias ocidentais. Nós vamos falar também sobre esse ponto em um outro estudo da série. Mais uma mãe importante aqui na escritura, já na Brit Hadashah, Elisheva, que é Isabel, a mãe de Yohanan, João, o imersor, o primo de Yeshua. E não poderia faltar aqui também
Miriam, conhecida por Maria, que deu à luz ao nosso Salvador, Yeshua. Dentre essas mulheres, existem várias aqui, marcadas com Mem Sofit, que são mulheres que foram estéreis, e elas só vieram a dar à luz pelo milagre de Adonai. Muitas mulheres na Escritura, e principalmente 3 das matriarcas de Israel, eram estéreis. Todas elas eram como um mem fechado, como um útero fechado, que veio a ser aberto depois, pela intervenção divina. Então, são muitos casos aqui, e isso torna também os relatos de maternidade muito interessantes ao longo de toda a Escritura. E por fim, não poderíamos deixar de falar da mãe de todos, Havá, ou Eva, aquela que gerou o primeiro ser humano. Existe algo muito especial aqui no nome de Havá, na forma como ela foi chamada por seu marido e também na própria formação da mulher. Existem muitos segredos no hebraico aqui, eu vou trazer apenas alguns pontos e depois indicar também outro conteúdo que vai complementar esse estudo. Em Gênesis 3:20 lemos o seguinte: E chamou Adão o nome de sua mulher Havá, porque ela era mãe de toda a vida. Quando olhamos para esse texto no hebraico, existe um paralelismo aqui muito especial, muito interessante. Adão deu um nome para sua mulher que estava atrelado a um conceito. O nome dela é Havá, e nós já vamos também falar especificamente sobre esse nome. E o motivo desse nome é porque Adão encontrou nessa mulher a mãe de toda a vida. No hebraico lemos Em Kol Chai. Essa expressão, quando olhada na sua matemática, ela vai somar 109. E quando olhamos também matematicamente para o nome de Havá, vamos encontrar 19. É um paralelismo incrível, porque esses dois números podem ser vistos como iguais. É possível analisá-los como uma soma de algarismos, que é outro método de gematria, chamado Mispar Katan Misparim. Ele é uma redução dos números. E quando existe um zero, ele é automaticamente eliminado, pois não tem valor. Assim, reduzindo o 109 a apenas uma soma de algarismos, temos 1 mais 9. E essa soma é a mesma de Havá, 1 mais 9. Assim, a expressão Em Kol Chai é o equivalente preciso de Havá. Então, essas palavras de Adão, quando lidas no hebraico e quando lidas matematicamente, elas ganham uma dimensão muito maior e muito mais especial também. Vamos agora falar especificamente sobre o nome Havá, porque ele vai nos trazer um entendimento muito mais profundo do papel da mãe. Afinal, Havá foi a mãe primordial de toda a humanidade. O nome Havá, ele provém do verbo Hayá, que é escrito de uma forma muito parecida e significa viver, estar vivo, dar ou restaurar a vida. Quando olhamos para essas duas palavras, vemos algo bem interessante aqui. Elas são quase que iguais, apenas a letra do meio é diferente. No caso de Havá, é um Vav, e no verbo Hayá é o Yud. Existe inclusive uma questão rabínica que trata acerca do porquê Havá foi nomeada dessa maneira e não simplesmente por Hayá, que seria um nome mais adequado devido ao conceito estar plenamente consolidado nesse verbo. Mas em tudo existe a perfeição de Adonai. E se nós olharmos para essas duas palavras de uma forma mais profunda, observando as diferenças que elas têm, vamos encontrar algo muito especial. Vejam só, a letra Yud, ela é a menor letra do alfabeto e, diferentemente de todas as demais, ela não tem apoio na base de escrita, fica flutuando na parte superior. O Yud é também considerado um ponto no alfabeto hebraico. Geometricamente, um ponto é também a unidade mais básica de informação. É a partir do ponto que se inicia qualquer construção
em 2 ou 3 dimensões. Do ponto vem a reta, da reta vem os polígonos e tudo mais. Resumindo, o ponto é o símbolo do início, é a unidade básica de construção de qualquer elemento. E assim também é o Yud. Podemos entendê-lo, portanto, como uma semente. A semente também é uma estrutura que está solta, sem alicerce, ela está pronta para gerar, mas ainda precisa do substrato. A semente é um potencial de vida. Já a letra Vav, em Havá, ela é como um Yud que foi trazido para a Terra. Percebam que o Vav ele é exatamente uma extensão desse ponto, trazido até a base, até a linha de escrita. O Vav é um Yud que foi semeado, fincado, enraizado na terra. Ou seja, ele já é a manifestação da vida. O Yud é o potencial e o Vav é o manifesto. Podemos também entender esse contexto em um paralelo espiritual. O Yud é como a centelha divina, a alma, que está ainda no alto, em espera. E no Vav, essa centelha já foi trazida para baixo e alicerçada no corpo, nessa terra biológica. Por que Adão chamou sua mulher Havá e não Hayá? Porque Hayá é apenas o potencial de vida. O Yud está lá em cima ainda. A semente está pronta, mas ela não tem ainda onde se desenvolver. Porém, Havá é aquela que traz essa semente para a terra. É aquela que manifesta a vida, que antes era apenas um potencial. Portanto, dentre essas duas palavras, Havá é a única que espelha uma mãe, a mãe de toda a vida. Vejam como essa pequena diferença de letras entre essas duas palavras pode nos dar uma leitura tão profunda e tão precisa acerca de um conceito enorme como a maternidade. Havá, o arquétipo da mãe, é a responsável por transformar um potencial de vida em realidade, em fazer a semente brotar, em nível físico e espiritual. Podemos, inclusive, fazer uma metáfora muito simples de se entender todo esse grande conceito da maternidade. A mãe é a terra humana. O processo de semeadura, de plantio, de crescimento da semente é exatamente o mesmo na terra e na mulher. Isso é apenas mais uma camada do entendimento de que o homem veio da terra. Isso inclusive no hebraico, nós já mostramos aqui muitas vezes. O nome Adão, ser humano, vem justamente de Adamá, de terra. Então, existe uma ligação muito íntima entre essas duas criações de Adonai. O ser humano tem muitas semelhanças com a terra, nas funções e estruturas do seu corpo. Quem sabe um dia vamos falar sobre esse assunto também. Então, a mãe é a terra biológica, a terra humana. Ela recebe a semente, tanto no nível físico, a semente do pai, quanto em nível espiritual, a alma desse novo humano que vai nascer. E essa semente é uma vida em potencial, ela não apareceu efetivamente ainda. E a mãe, ela abriga e provê o local adequado para essa semente, que é o seu útero, que são as águas nutritivas, representação precisa da letra Mem, para que essa semente se enraize e possa crescer. E nesse lugar fechado e oculto, que é o útero, que é o Mem Sofit, aquela letra fechada também, que representa o nível do Sod, do segredo, tudo aquilo que está oculto. Nesse lugar fechado, a semente se desenvolve até estar pronta para vir à luz. E nesse momento, o útero se transforma no Mem aberto, revelado, ou seja, o momento do parto, onde a vida antes oculta se torna manifesta. Todo esse processo é o mesmo na terra, na mulher, em grande parte dos animais, inclusive no que o próprio hebraico nos mostra.
Então, resumindo todo esse processo que acontece com a mulher, podemos dizer que a mãe é um veículo de transformação do potencial para o manifesto, para aquela vida que estava pronta para ser desenvolvida, mas que precisava do ambiente adequado para poder enraizar e crescer, e aí sim se tornar manifesta ao mundo. Esse conceito da mãe que eu acabei de falar é um processo que está relacionado inclusive com o tipo de criação que teve a mulher, a partir da costela do homem. Isso é um tema já bem mais complexo e se você tiver interesse de complementar esse estudo, assista ao vídeo Atsemot, os ossos e os rebanhos de Yaakov. Nesse estudo, eu abordo esse ponto da criação da mulher, explicando também como o processo pelo qual ela foi formada, que é diferente do homem, é também um reflexo exato dessa questão do potencial para o manifesto. Em tudo existe sentido na obra de Adonai. Cada vez que vamos mais a fundo, encontramos detalhes e detalhes mais preciosos ainda, que nos dão um entendimento ainda mais coeso, mais unificado, com toda a sua obra e com toda a sua palavra. E para fechar o estudo, eu queria mostrar mais uma daquelas preciosidades que a gente só encontra no hebraico. Vamos colocar aqui o nome de duas mães das mais importantes para a história da humanidade. Havá, que foi a mãe primordial, a mãe que iniciou o processo de gerar os seres humanos, e Miriam, que foi a mãe do Salvador da humanidade, Yeshua. Esses dois nomes têm uma relação muito especial com aquilo que é intrínseco à mãe, o simbolismo da letra Mem, que é a água e a vida. Já vimos que Havá é um nome diretamente associado à vida, pois essa palavra vem justamente dessa raiz, Hayá, que significa viver, estar vivo, dar a vida. E Miriam também vai ter uma relação precisa com a vida, só que através da água. Olhem para a palavra Maim, água, e para o nome Miriam. O que vocês veem? Não é nem preciso saber hebraico para perceber. A palavra Maim está dentro de Miriam. As letras, inclusive, estão na mesma ordem. E a única diferença é que Miriam tem uma letra a mais, Uresh. Então, resumindo esses belos conceitos, temos o seguinte. Havá, Eva, está associada à vida através da raiz do seu nome. E Miriam está ligada à água, o elemento essencial à vida, porque ela está contida no seu nome. Relembrando toda aquela leitura profunda que fizemos do nome Havá, podemos dizer que ela é um solo fértil para a semente enraizar e crescer. E Miriam é como um recipiente para a água. Miriam foi o recipiente para a mais pura água que já recebemos, a água da vida, e Yeshua, o Messias. Então, os nomes dessas duas mães mais importantes para a história da humanidade estão diretamente ligados ao simbolismo máximo da maternidade. O nome de cada uma delas é preciso e espelha efetivamente tudo o que uma mãe representa. E por fim, podemos até fazer mais um comparativo. A palavra mãe está inserida dentro de Miriam, porém ela também pode ser vista em Havá. Olhem a estrutura das duas palavras. Ambas têm 3 letras e o que vamos observar aqui é o formato das letras. A letra Mem, como já estudamos, ela tem um formato aberto e um formato fechado. É a mesma letra, só que ela tem essas 2 grafias. O nome de Havá são 3 letras diferentes. É a letra Het, o Vav e o Re. Porém, no alfabeto hebraico, essas 2 letras, inicial e final do nome Havá, a letra Het e a letra Re, elas são as 2 únicas letras que também têm exatamente essa mesma diferença do Mem.
A letra Re possui uma pequena abertura em relação ao formato do Het, que é completamente fechado. É a mesma diferença que vemos entre a letra Mem e o Mem Sofit. E as letras centrais também guardam um paralelo gráfico entre si, o mesmo que já falamos anteriormente, pois o Vav, que está em Ravá, essa haste, é como um prolongamento do Yud, do ponto, que está em Maim. O ponto é a semente, o potencial, e o Vav é a semente enraizada que brotou, a vida manifesta. Então, nessa outra perspectiva, também podemos encontrar Maim, água, associada a Ravá. Assim, o nome dessas duas mães, fundamentais para a humanidade, estão intimamente ligados, espelhados nos principais simbolismos de Em, mãe, que são a vida e a água. E mais uma vez, o hebraico faz brilhar os nossos olhos e a nossa alma com uma riqueza tão profunda e magnífica. Encerramos aqui o nosso estudo. Eu espero que ele também tenha sido vida e água para você. Água fresca que traz vida para a sua alma. Esse foi um conteúdo mais extenso. Eu acabei não conseguindo condensá-lo dentro daqueles 20 minutos que era a minha proposta. Mas eu acredito que tudo o que foi apresentado aqui veio a contribuir para um entendimento mais sólido desse conceito tão maravilhoso de ser mãe. Todos esses detalhes que o hebraico nos apresenta na própria palavra mãe, nos nomes das grandes mães da Escritura, na relação que eles têm com a palavra mãe, tudo isso é parte desse imenso oceano de luz, que é a criação de Adonai. E quanto mais mergulhamos, mais pérolas encontramos. Muito obrigada a todos e até o próximo. Shalom!